Olá, amigos. Neste 31 de março de 2022, nada a comemorar. 31 de março comemorar-se-ia o aniversário. Seria um dia dedicado a uma revolução. Uma revolução que tinha por finalidade manter a ordem pública do Brasil contra os ataques que eles diziam, os mentores da revolução, ataques comunistas. E ainda hoje tem gente dizendo a mesma coisa. Já houve tentativas nesse atual governo de golpes de Estado. E o que nós temos aí desfilando são fascistas, são nazifascistas, com a memória retardatária lá para os anos 30 do século passado. É lamentável que isso venha a acontecer na quarta revolução industrial, a tecnológica. O Brasil está numa fase muito difícil, desgovernado, um governo irresponsável, um governo que constituiu um ministério de pessoas ideológicas, indivíduos com ideologias as mais retardatárias possível, a ponto de uma ministra da Agricultura dizer que se o Pantanal fosse todo pasto, não teria ocorrido os incêndios do ano 2020. É lamentável que uma mente tão progressista, tão científica dessa, seja ministra de um governo. Só pode ser ministra assim de um governo de um ex-capitão que foi expulso do Exército Brasileiro por atos criminosos, mas reintegrado e mantido na reserva por um tribunal numa decisão excepcionalíssima, o Superior Tribunal Militar, que viu no processo o empate entre 4 perícias. O empate foi de 2-2, quando em qualquer processo judicial, em todos os sistemas processuais do mundo, só existe uma perícia, que é a perícia eleita, designada pelo juiz. Esta é a situação que nós vivemos hoje no Brasil, e as memórias desse 31 de março não são das melhores. São memórias de tortura, são memórias de desaparecimentos de brasileiros, gente que quando dava pelo menos uma opinião, como eu estou dando agora, tinha a cabeça decepada, ia para o pau de arara, ia para o submundo das delegacias de polícias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Recife e de outras capitais. Intelectuais como Jorge Amado foram perseguidos, Jader de Carvalho, grande poeta e escritor cearense, e tantos outros como Dias Gomes, aquele da novela O Bem Amado e de tantas outras obras literárias, membros ambos da Academia Brasileira de Letras. Um governo que detesta a cultura, o atual, e quer implantar, de qualquer modo, uma ditadura através de um golpe. Não sabe ele que a Constituição de 1988, que ele jurou cumprir, é uma Constituição blindada contra golpes de Estado, porque é uma Constituição feita para um governo parlamentarista, mas que, infelizmente, jogaram para o povo desinformado a tarefa de escolher entre presidencialismo e parlamentarismo para o sistema de governo. E deu no que deu. Essa mesma paixão do povo pelo que não conhece aconteceu na Inglaterra com o chamado Brexit, porque a Inglaterra sai da Comunidade Europeia de 29 nações, a zona do euro, e passa a trabalhar economicamente com a sua moeda, que é a libra esterlina. Será que isso vai dar certo? Todo o mercado europeu vai ter agora a burocracia estatal para intercambiar relações comerciais com a Grã-Bretanha. É lamentável, mas são coisas. O povo tem sua missão. No Brasil, todo o poder pertence ao povo, que pode exercê-lo diretamente e por meio de seus representantes. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Nós esperamos, veja bem, hoje o eleitor, o menor de 16 anos, já se alista eleitor, ou qualquer pessoa acima de 16 anos se alista eleitor online. Por quê? Porque nós estamos na quarta revolução industrial, a tecnológica. Eu estou aqui falando para o mundo
aqui do meu quarto, do meu ambiente. E isto acontece porque nós temos todo um aparato tecnológico que foi uma criação dos cientistas de anos e anos e anos de trabalho. E vem agora um presidente da República e diz que quer contar voto no papel, que 1, 2, 3 não vai contar voto ou não vão contar voto. Quem vai contar voto é o sistema, do jeito que está contando aqui as minhas palavras para todo mundo. É preciso que se tenha uma preparação para se exercer cargo público eletivo no Brasil. E eu já sugeri parlamentar 1 para vereador, parlamentar 2 para deputados estaduais e federais e parlamentar 3 para senadores. Com todo respeito ao Romário e à Leila do vôlei, eles são excelentes esportistas, mas o Tribunal Superior Eleitoral e a estrutura da legislação eleitoral deveria exigir uma preparação para esses cargos e também para executivo 1, prefeito, executivo 2, governador e executivo 3, presidente da República. Esse pessoal teria que ser submetido a um currículo especial, a uma carga horária para ter conhecimento do que exatamente vai fazer no poder, porque o poder não pertence a ninguém, o poder pertence a todos, que o exercem na forma da lei. Quando o presidente da República jura perante a nação, perante o Congresso Nacional, em cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e as leis do país, esse mesmo presidente não pode intentar, em datas comemorativas como 7 de setembro, golpes militares, praticar atos antidemocráticos na Praça dos Três Poderes de Brasília, o que não foi só uma vez, e referendar práticas antidemocráticas de seus seguidores que o chamam de mito. Ninguém sabe que mito é esse, se é o mito do fascismo, se é o mito do nazismo, se é o mito do nazifascismo ou se é o mito da anticorrupção que está sendo corroído pela corrupção. Veja aí, então, o Ministério da Educação. Nada a comemorar, 31 de março, uma data que poderia ser uma data bonita para o Brasil, é uma data de péssimas recordações e que as coisas melhores deste país. Vamos votar pelo celular, do jeito que fazemos compras, do jeito que nos comunicamos de todas as formas, porque isto é o desenvolvimento e é o progresso tecnológico. Este presidente e seus adeptos e seus filhos foram votados, 7 vezes pelo voto eletrônico, e agora se insurge contra o voto eletrônico porque justamente sabe que não vai eleito mais para nada neste país. Boa tarde.